Noite, Pastor Diogo. Vocês estão na casa do Senhor, igreja. Um glória, um aleluia, uma salva de palmas não é para o pastor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que vai seu coração nessa noite? Não sei se vocês observaram, o Isaac está aqui com a gente esses dias. O Isaac está estudando no mesmo seminário que eu estudei, lá em Guarapari, tem 6, 7 meses. 7 meses tomou a decisão de ir para lá, e está lá aprendendo mais sobre o Senhor. Daqui a 2 anos e meio aproximadamente, aí vai estar se formando, e Deus tem muitos planos. Amém, igreja? Ele trouxe alguns livros aqui para nós. O livro do pastor Giovanni. Pastor Giovanni é o aldeão do seminário. Ele se formou no ano de 1997 no seminário de Betânia, e em 98 ele foi consagrado a pastor. E de lá para cá ele tem liberado algumas mensagens que tem mudado uma geração. Eu sou uma dessas pessoas que foi alimentado por essas palavras, por essas mensagens. E aqui é um livro devocional, não é um livro que você pega e em uma sentada só você lê ele todo, não. Todos os dias você abre aqui e aí tem uma mensagem ali para a sua edificação. Ou seja, é algo assim que te alimenta, é algo assim que vale a pena, tá bom? Tem vários livros ali atrás. O valor é bem simbólico, R$25. Esse valor ele é todo enviado e investido em missões, amém? Então, você que quer fazer esse investimento aí, se quiser maquininha de cartão, alguma coisa assim, ali no final ali, você pode pegar os livros, tá bom? Tem o do pastor Giovanni Cruz também, né? Só que não está aí hoje, né? Durante a semana a gente vai estar trazendo, tá bom? Quarta-feira, Isaac amola a espada e libera em nossas vidas as palavras. Amém? Glória a Deus, aleluias. Quem veio para adorar hoje? Quem veio só porque está com problema hoje? Oh, então tá bom. Geral veio para poder entregar alguma coisa a Deus e receber alguma coisa a Deus. Então isso é bom demais. Amém? Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias juntamente comigo na carta 2 Crônicas. Glória a Deus, capítulo 16, verso de número 9. Aleluias, glória a Deus. Vamos, igreja, vamos entregar. Aí tem um bocado de coisa guardada aí que não te pertence. Tem muita adoração aí guardada que não te pertence. Entregue ela ao Senhor. Porque enquanto eu vejo uma igreja cheia e não vazia para o Senhor encher, o Senhor ele passa pela porta, ele não entra. Amém? Então na medida que nós vamos se esvaziando, ele vai nos completando, ele vai nos enchendo. Na medida que nós vamos entendendo e nós vamos alcançando o favor e a graça dele, aí sim, nós estaremos sempre motivados, nós estaremos sempre com o coração desejoso, estaremos sempre com os braços de guerreiro, sempre embrasando o escudo, sempre revestido de toda a armadura, sempre com a espada do outro lado, sempre preparado para a guerra. Mas quando nós não estamos com as motivações corretas, nós estamos mais procurando a morte do que avivamento, e a morte que implica não é a morte para nosso eu, mas é a morte do nosso ministério. E quando eu falo ministério, eu não estou falando da Igreja Batista, mas falo do seu ministério particular que o Senhor confiou para você. Todos nós temos um ministério, amém? Todos nós temos um ministério. Você tem um ministério? Você sabe qual é o seu ministério? Aleluia, vamos para cima. Amém? Quem achou aí? 2 Crônicas 16, verso 9. Mais forte, quem achou aí? Aleluias, me ajuda aí, tá bom? Diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Fala assim comigo: o Senhor está vendo tudo. Para revelar-se poderoso para aqueles cujo coração é plenamente dele. Fala comigo: Deus não se revela a todos. Deus não se revela a todos.
Nisto, agiste como um louco, um insensato, por isso, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Eu não quero me ater ao texto em si, mas eu vou fazer uma pregação temática. Vou liberar um tema aqui sobre a graça de Deus, amém? Sobre o favor de Deus. Então coloque a sua Bíblia no seu assento. Libera essa medida aí, entrega para Deus aí. Hoje o Senhor, Ele vai te pegar aqui nessa noite, o Senhor vai te alcançar nessa noite. Ele vê tudo, mas Ele não se revela a todos, não se manifesta a todos. Isso implica que nós devemos entregar o nosso coração, isso implica que nós devemos se analisar, que nós devemos fazer aquela autoanálise assim, e ver aonde que é que nós queremos chegar, devido a tantas batalhas, devido a tantas guerras, devido a tantas frustrações, devido a tantos medos, devido a tantas promessas. Nós teremos que avançar, porque estar só aqui não é suficiente, estar só vivo não é suficiente, tem que ter um propósito. Só o coração bater não é suficiente. Tem muitas pessoas que estão na UTI em coma, estão vivos, mas estão mortos ao mesmo tempo, com as suas funcionalidades. Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo uma igreja que só está com o coração batendo, mas esse coração não está batendo com um propósito. A sua mente não tem um propósito, as suas mãos estão cheias, mas não é das coisas que o Senhor entregou, mas é dos seus próprios dogmas, dos seus próprios sofismas, dos seus próprios problemas. Deus, nós queremos, Senhor, te entregar, Pai amado, um louvor nessa noite, Pai. Queremos te entregar o nosso coração, Senhor. Não na medida que nós achamos que suportamos, mas na medida, Pai amado, que o Senhor conhece. Na medida que o Senhor sabe que nós somos capazes, ó Pai. Meu Deus, eu quero, Senhor, pedir que nessa noite o Senhor venha ao nosso encontro, Pai amado, e que o Senhor nos direcione, Senhor, que toda nebulosidade, que toda escuridão, que todo peso seja lançado para fora, que venha ser lançado para a rua, mas que aqui dentro nós possamos, Senhor, te entregar um ambiente como o santo dos santos, ó Pai, em um corpo, em cada um, Pai amado, servindo no devido propósito, servindo, Pai amado, no devido processo, meu Deus. Ah, Senhor, nós não queremos parar apenas por aquilo que nós estamos vendo, Senhor, mas nós queremos, Senhor, atingir uma profundidade que o Senhor preparou para nós. Nós queremos, Pai amado, atingir, Senhor, o mais profundo, para que nós possamos, Senhor, ser transformados, regenerados, renovados, ó Pai. Oh, meu Deus, que nós possamos alcançar, meu Deus, lugares que o Senhor preparou para nós, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos a Tua graça, pedimos o Teu amor, Senhor. Nós queremos, Pai amado, enxergar do Teu ponto de vista, Pai. Fica à vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando ao Senhor. Em um tempo que nós estamos vivendo e olhando para uma geração altamente cansada. Você sabe que você está estressado, você sabe que você está cansado, porque você está trabalhando demais e não está parando para contemplar, não está parando para descansar. Nós olhávamos para a década do passado e as pessoas, os domingos, ela não entregava para ninguém, porque o domingo pertencia à família. O domingo pertencia à família, pertencia aos filhos, pertencia aos pais, pertenciam a Deus. Na verdade, foi a igreja que colocou o dia de domingo para o povo adorar, porque domingo era o dia do Deus Sol, e quando Constantino teve a falsa convenção, ele trouxe para o cristianismo. Mas o ponto crucial aqui, porque não existe um dia especial para o Senhor. A Bíblia diz que todos os dias é do Senhor, amém? Mas existia um domingo da família. Existia um domingo onde que as pessoas se sentavam para comer aquela macarronada, para comer aquele frango, aquela lasanha, ou às vezes um ovo e uma farofa. Mas o importante era estar unido. E hoje eu vejo uma geração cansada. Sabe por que vocês estão cansados? Porque vão usufruir de você, até o dia que você não tem mais utilidade, e vão chamar outro no seu lugar e te substituir.
vão te substituir. Você é descartável para esse mundo que não vê um valor fundamental em você. Então é tempo de você aproveitar. Eu vejo, tem várias frases dizendo que as pessoas gastam a sua vida procurando dinheiro e depois gastam todo o dinheiro procurando a sua vida, procurando saúde. Então tem um momento que você tem que analisar, tem que ver se... Às vezes existe sim, você precisa dar uma alavancada em uma determinada área da sua vida e você vai ter que sacrificar por um tempo determinado. Você não vai viver em função do trabalho, em função de estudos, você não vai viver em função da curtição, você não vai viver em função do lazer. Existe um tempo para todas as coisas, um tempo crucial e um tempo fundamental. Você não vai viver apenas bitolado dentro de uma igreja, sem cuidar da sua primeira igreja, que é a sua família. Você não vai viver, está entendendo sobre nós entendermos as partes, as coisas fundamentais. É por isso que essa geração ela está tão cansada, porque ela quer coisa que elas não precisam. Às vezes o que você quer é só para provar uma ou duas pessoas que você é capaz. Às vezes o que você tanto deseja é só para provar alguém que te humilhou um dia. Essa pessoa talvez nem lembre mais de você. E você está lá trabalhando, você está lá fazendo para provar que você é capaz, para provar, talvez para um pai que falou verdades e você se ofendeu com as verdades, ou talvez ele falou coisas indevidas. E as pessoas elas se prendem naquilo que elas ouviram. As pessoas se ofendem em um nível de não dar mais oportunidade. Eu não posso mais dizer, se eu não vi a Gabi há 5 anos, se eu não vi o Léo há 5 anos, e hoje eu chego aqui diante do Léo e eu tenho a mesma impressão do Léo que eu conheci há 5 anos atrás. Existiu uma evolução, tanto da parte dele quanto da minha. Tem pessoas que nós passamos tanto tempo sem conversar, sem conhecer, e eu falo, tem pessoas que mudam em 10 anos, tem outros que mudam em 2, 5 meses, e aquela pessoa não existe mais porque ela encontrou com a graça e o favor de Deus, e houve uma evolução, houve um crescimento, mas mesmo assim, algum dia alguém me falou alguma coisa há 5, 10 anos, me fez o mal, e até hoje eu estou bloqueado para aquela pessoa. Eu não dou oportunidade dela revelar o que Jesus fez na vida dela. E nós precisamos esses dias dar oportunidades. Dar oportunidade para as pessoas nos ferir mais uma vez, às vezes. Porque você ser ferido fala muito sobre você, fala muito sobre o seu caráter, fala muito sobre a sua maturidade. Porque quando você é ferido, quando você é ofendido, você vai se revelar realmente o que está guardado aí dentro. Quando você está ofendido e você guarda a ofensa, o problema não é mais de quem te ofendeu, mas o problema agora é da sua maturidade. O problema é como você está lidando com o que você ouviu. O problema agora é como você está lidando com o que te fizeram. E você precisa perdoar. Você tem que perdoar, não é porque você é bonzinho, mas é porque você é inteligente. Porque quando você guarda uma ofensa, quem se machuca é você. Quando você guarda o mal que fizeram contra você, quem está se deteriorando é você. Você está agora dando oportunidade para células cancerígenas. Você agora está dando oportunidade para ataques no coração. Você agora está envelhecendo as suas células. Você agora está destruindo os seus neurônios. Você entende o tanto de mal que alguém pode fazer só porque você não teve a maturidade de deixar a pessoa aí? Você não teve a maturidade de falar, não, está perdoado, daqui para frente, toca o seu barco que eu vou tocar o meu aqui, e lá na frente, se você mudou, nós vamos se encontrar de novo e sentar mais uma vez na mesma mesa. Mas enquanto você não dá a oportunidade, não foi só pessoas que te feriram, você também feriu pessoas. E você foi procurar essas pessoas para pedir perdão? Você foi procurar essas pessoas para você alinhar a sua vida? Porque quando nós falamos de encontrar o favor de Jesus, nós estamos falando de novo nascimento, de entregar o coração para Ele agora fazer do jeito e da maneira dEle. Não tem como você dizer que é cristão e agir da forma que você pensa. Porque da forma que você pensa, sem Jesus ser o Senhor, é uma forma egoísta. No final, quem tem que sair feliz é você. Você vai sempre estar olhando para o seu umbigo. Às vezes você vai se carregar de ódio. E você vai querer fazer de tudo para poder destruir quem te fez mal. E você vai sair de perseguido para perseguidor.
E a Bíblia diz: não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. E como é difícil fazer o bem para quem nos faz mal. Isso é grau de maturidade que nós achamos que nós chegamos lá e de repente se pegamos preso mais uma vez. Se pegamos mais uma vez naquela mesma situação e o Senhor está dizendo bem assim: olha, você não amadureceu. E quando você foge de uma pessoa mal para você não se resolver com ela, às vezes Deus vai permitir uma pessoa pior do que aquela. Porque se você tivesse vencido aquela outra pessoa, e vencido não é sinal de você em pé, ela caída no chão, mas é sinal dos dois em pé e agora entendendo que não há nada da sua parte. O Senhor está liberando alguma coisa aqui que não estava na mensagem. Vamos lá. Libera aí. Nessa hora que vocês falam, igreja, glória a Deus! Sabe que essas palavras, irmão, vai só assim entrando no banco, ó. Será que vai começar a mensagem quando? Tá doendo, tá machucando. Não, calma, vamos lá, vamos, ei. Abre aí. É alinhamento esses dias. É alinhamento, e o alinhamento ele começa interior, ele começa aí dentro de você. Ei, não adianta estar com um sorriso aí no rosto, sorriso do comercial Colgate, por dentro está destruído, dilacerado. Não adianta, não, se resolva por dentro, até que não haja mais peso, até que não haja mais condenação, até que o mal não tenha mais poder sobre você. Corta a raiz do mal, quebra as correntes do mal, corta as cordas do mal. Deixa Jesus estar aí dentro, ó, limpando. Deixa Jesus estar aí dentro, passando o sangue dele, limpando as paredes desse coração. Deixa o Senhor. Não é porque as pessoas merecem, nem você merecia o perdão de Jesus, eu não mereço o perdão de Jesus, mas algumas pessoas conseguiu a graça e o favor dele, e ele se revelou. É quando você tem propósito, que Jesus é pregar o Evangelho, o que Jesus fez em você. Quando nós olhamos para... Hoje eu vou pregar rápido. Quando Jesus olhou para os 12 discípulos, Ele só não consagrou os 12 discípulos. Amém? Ele consagrou outros ali, quem? O jovem de Gadara, dentre outros que eu acho que a Bíblia não relatou. Algumas pessoas em especial que entregou o coração para Jesus e Jesus se revelou como Filho de Deus, assim como aquelas pessoas lá do livro de Marcos, que a Bíblia diz, quando Jesus foi curar a sogra de Pedro, que Jesus curava e os demônios revelavam: tu és Jesus o Messias, tu és Jesus o Cristo. E Jesus: cala a boca, diabo, cala a boca, cala a boca. Eu sei que vocês me reconhecem, é fácil, mas eu quero que esses incrédulos aqui reconheçam. Eu quero que esses gananciosos, eu quero que esses ofendidos demais me reconheçam. Reconhecer no mundo espiritual é fácil, mas eu quero ver trazer para o material. Eu quero ver as pessoas lá no seu trabalho enxergar Jesus impresso em você. Eu quero ver lá no seu trabalho as pessoas ver o fogo levantando em você, assim. Ela sentiu a vontade de estar perto de você, só para você falar e derramar um pouquinho de Jesus na vida delas. É isso que você carrega, é esse poder, essa glória. Não é uma placa, não é uma religião, não é o tamanho de uma Bíblia, não é vários versículos memorizados, mas é o amor e o fogo ardendo no seu peito, ardendo nos seus olhos, ardendo em suas mãos. Você estabilizando e estabelecendo o reino de Deus para pessoas. Deus não te chamou para você ser natural, Deus não te chamou para você ser um carnal, mas sim um espiritual, em um ambiente carnal, em um corpo carnal. Somos devedores não à carne, como constrangido viver segundo a carne. Ei, o Senhor, Ele te chamou para você revelar a identidade, mas você só pode ser revelada a identidade se Ele se revelar primeiro para você. E você só vai receber a revelação dele se você entregar o seu coração para Ele. É nesse momento que eu vejo as estacas prendendo várias pessoas como se fosse algo impossível, porque você está mais ouvindo o que a sua carne, que Satanás está ministrando, do que o pregador e o Espírito Santo está falando.
Porque não é sobre a sua capacidade, não é sobre se você suporta, não é sobre se você pode ou não pode. Porque Jesus, Deus não está procurando as maldades e as coisas ruins que você fez um dia. Deus está procurando o que há de bom em você. Deus está procurando Jesus aí dentro de você. Porque se Deus achar você aí dentro, você merece a morte. Mas quando Ele encontra Jesus, Ele encontra um cetro de dívida, rasurado, apagado, destruído. Então é sobre Jesus encarnado em você. É sobre Jesus manifestado em você. É sobre Jesus imperando, é sobre Jesus comandando, é sobre Jesus mandando. E não é em um culto de domingo, não é no culto em meio de semana, não. Mas é lá no trabalho, é dentro de casa, você sendo ofendido, sendo rejeitado. Sabe, Deus não é alguém carente precisando ouvir as histórias tristes dele. Mas você gosta de ser rejeitado na sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos? Como é o ambiente dentro da sua casa? Como é o ambiente dentro da sua casa? Mas eu vou mais a fundo. Como é o ambiente dentro do seu coração? Jesus está sendo rejeitado. O Espírito de Deus está sendo rejeitado. Porque é muito fácil você rejeitar o Espírito de Deus e apenas querer o favor dele. Eu vejo uma geração hoje querendo o melhor de Deus e querendo o melhor do mundo. Você não vai conseguir os dois, eu te garanto isso. Você não vai conseguir os dois, eu te garanto isso. Ou você é amigo de um, ou você é inimigo do outro. Você tem que entender que o mundo não vai ser o seu amigo. Você foi chamado para dominar o mundo. Você foi chamado para dar ordem ao mundo. Você foi chamado para poder estabelecer o limite, a glória de Deus. Você foi chamado para movimentar esse fogo. E eles vão querer te matar. Eles vão querer te atropelar. Eles vão querer te enterrar para que o seu legado seja esquecido. E quando eu vejo Jesus confiando em 12 pessoas e dizendo vai, sabe por que Jesus em específico ele revelou aquela identidade dos 12? Porque ele se revelou primeiro para os 12. Primeiro ele imprimiu a imagem dele para os 12. Primeiro ele ensinou. Primeiro ele mostrou. Primeiro ele sentou junto. Ele não rejeitou nenhum deles, a menos o que era da perdição. Mas até o da perdição ele tentou ganhar. Até o da perdição ele tinha como amigo. Até o da perdição ele chorou. Até o da perdição ele abraçou, ele amou. Ele recebe um beijo de traição, mas ele dá um abraço de amor. E quando você rejeita o abraço de amor de Jesus, o seu final é loucura e tentativa de suicídio. Talvez você não entenda por que é que está tão difícil esses dias. Porque quando você rejeita o propósito, quando você rejeita a missão, você também está rejeitando Jesus. E quando você rejeita Jesus, o seu espírito ele grita, o seu espírito ele clama, a sua alma pede. O seu corpo não, o seu corpo é inimigo. Até que você reeduque e traga a cultura do céu. É isso que nós precisamos esses dias, trazer a cultura do céu para essa geração. Trazer a cultura do céu para esse povo, trazer a cultura dos céus. E manifestar essa glória, manifestar esse poder. Aí você vai ver toda síndrome do pânico, toda ansiedade. Você vai ver todo espírito depressivo, todas as doenças sim sendo lavado. Você vendo no chão, caindo pelo ralo. Você vai ter agora, você agora vai ter convicção do que é que você foi chamado e para que é que você foi chamado. Você vai ter convicção e às vezes quando eu olho para a nossa geração, e eu não vou longe para a nossa geração, eu falo nossa geração batista, agora eu vou puxar aqui um zoom para nós. Quando eu vejo
Eu, por exemplo, estou querendo desabilitar um culto no meio de semana, porque não tem pessoas querendo servir o suficiente. Porque os que estão servindo já estão servindo demais e uma hora vai cansar. Aí eu vejo uma geração que está ocupada demais. Eu vejo uma geração que está tão ocupada, se sente tão incapaz, como se Jesus não fosse digno de te ensinar, como se Jesus não fosse capaz de transferir a unção, a glória, o poder dele para você. Não é com a força do seu braço, mas é com a sua submissão. É quando você diz assim: Senhor, eis-me aqui, não importa o que aconteça, a minha resposta está aqui diante de ti. No mundo você tinha tanta disposição para tantas coisas, pegava uma van aqui, ali, aqui, entrava nas baladas, tinha tanta disposição para poder, às vezes, passar tanto tempo jogado no mundo, mas quando fala de Jesus, irmão fulano de tal vai estar também, então eu não vou, eu não me dou bem com ele. Meu Deus do céu. Não vai ter um céu para tu e o céu para o outro irmão não, igreja. Aqui é uma escola, aqui é um ensaio. Se tu não está suportando aqui, tu não vai suportar no céu não. Eu gosto de falar essa frase: quando você evita um lugar porque uma pessoa vai estar lá, o problema não é a pessoa, o problema é você, que não tem maturidade suficiente. E você precisa vencer isso. Você precisa ser curado nessa área. Dependendo de vós que tenha paz com... tenha paz com todos. Amém, amada igreja? Ai, tem muita coisa aqui, não vou ficar lendo não, senão a gente não vai conseguir terminar hoje. Mas eu quero liberar hoje essas palavras precisas e fundamentais. Existe uma guerra aí dentro de você. Existe uma guerra de se é possível se submeter ao que Deus tem pedido para você ou não. Existe algo gritando, dizendo que você é incapaz, que você não vai conseguir. Existe algo querendo te sucumbir, como se você tivesse grande âncoras te segurando, te prendendo e só puxando para baixo. Essa voz, ela é como se ela conseguisse para você, não para todos, conseguisse calar a voz de Jesus quando fala de se comunicar com você. Como se Jesus, ele falou bem assim: olha, é o seguinte, ó, vai lá, tenta lá, faz o seu melhor, se der, Deus, se não der, eu sei que você tentou. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda autoridade me foi dada, tanto nos céus quanto na terra, até debaixo da terra. Não, ele ensina e ele diz: agora segura aí que eu vou soprar o meu espírito, eu vou soprar o meu poder. Ele diz: olha, eu vou estar com vocês, eu vou deixar vocês habilitados com fogo, vou deixar vocês habilitados com poder. Nada te afastará de mim. Porque o Espírito que está em vós é maior do que o Espírito que está no mundo. O Espírito que está em vós é maior do que macumba, é maior do que feitiçaria, é maior do que qualquer coisa. E quando você toma posse disso, aí você sai para lutar, para guerrear. Não, você não fica depressivo no canto, com medo do que estão falando ou do que estão arquitetando contra você. Você não vai ter medo de chegar no próximo estágio, porque você não sabe o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Você tem convicções. O mundo pode fazer planos de destruição, mas aquele que te chamou, ele te sustenta. Aquele que te chamou, ele te guarda. Aquele que te chamou, ele te protege, ele promove, ele te dá sabedoria, ele te dá capacidade. E você agora consegue a graça e o favor, assim como Noé, ele conseguiu a graça e o favor do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis, verso 8 e verso 9, que Moisés, ele estava vivendo em um mundo de perdição.
Mas Deus olhou para ele e viu um homem justo. E a Bíblia diz que ele encontrou o favor de Deus. Ele encontrou o favor de Deus. A Bíblia diz que aquele mundo ele estava corrompido, aquele mundo estava perverso. E a Bíblia diz que quando chegar esse tempo também, Mateus 24, a Bíblia diz que ele viria mais uma vez e o juízo desceria. Só que agora não seria uma destruição com água, mas sim uma destruição com fogo. Nosso tempo está igual ao tempo de Noé, o povo está perverso. O povo está amando uns aos outros. Olha o cheiro dele descendo já. Olha o cheiro dele descendo. Eu já consigo enxergar já os anjos pulindo as trombetas, só esperando a ordem dele. Eita, tudo tão vindo assim em nossa direção. Sem ver como uma Ruth que encontrou a graça e o favor. Você vê Maria, Jesus olha para Maria e diz: ei, encontrei favor em teus olhos, encontrei graça em teus olhos. E você vai ser, você vai carregar o Salvador do mundo aí dentro do seu ventre. Bendita é tu entre as mulheres. Quando nós olhamos para Paulo, alguém altamente violento, alguém altamente religioso, com as suas missões pessoais, querendo impressionar um grupo de pessoas seleto, ele encontra a graça e o favor através da oração de um homem, quando está próximo a morrer, e ele diz: ei, Senhor, perdoa, eles não sabem o que é que estão fazendo. E quando apedrejam e matam Estevão, alguém pega e joga as roupas de Estevão aos pés de Paulo, e ali cresce um ódio nele. Ele diz: eu vou para Damasco, me dá as cartas aí, que eu vou matar esse povo. Que religião maldita é essa que faz uma lavagem cerebral ao ponto de alguém morrer sorrindo e dizendo que está vendo a majestade diante dos olhos dele? E ele termina ali com um corpo e um sorriso no rosto. O que incomodou Paulo foi o sorriso na face de Estevão, cheio do Espírito Santo. Você não vai incomodar inimigos chorando e dizendo que não aguenta mais, mas é quando o seu sorriso está no rosto, porque você sabe quem é que te chamou, você sabe quem é que te guarda, você sabe quem é que te protege. Aí vão dizer bem assim: como é que ele aguenta? Como é que ela suporta? Eles não sabem o segredo. Eles não sabem o segredo. Aí eu vejo a geração: ai, tô com dor na unha, tô com dor no cabelo, tô assim, tô assado, eu não aguento mais, ô mundo cruel. Aí Jesus olha assim. Certa feita, Charles Spurgeon foi chamado para ir em uma casa orar. E quando ele entrou naquela casa para poder orar, ele viu uma mulher toda doente, cheia de problemas, cheia de enfermidade. Uma casa bem simples, uma casa sabe, de muita necessidade, de muita dor. A casa não cheirava bem, aquela mulher não tinha condições. Ele dentro daquela casa, ele olha assim e fala... Quando ele olha para o lado, ele vê um quadro, ele diz: ei, de quem é aquele quadro ali? Aquela mulher falou: é meu. Eu trabalhava em uma casa e meu patrão me deu essas folhas, eu achei tão bonito e mandei fazer um quadro me recordando do meu chefe, do meu patrão, do meu senhor. Ele fala: e por que você está vivendo essa vida tão miserável? Isso é uma história verídica. Por que você está vivendo essa vida tão miserável? Eu não tive oportunidade depois que meu senhor morreu. Minha senhora, isso aqui são testamentos, isso aqui são terras, são escrituras. Isso aqui você tem vida para você, isso aqui tem coisa suficiente para você viver bem o resto da sua vida. Mas a senhora não leu. O nosso Senhor morreu, ressuscitou e deixou escritura para nós aqui. E você não está vivendo o melhor da terra porque você não quer ler, você não quer investir, você não deixa essas palavras descer no seu coração, você não deixa essas palavras te lavar, você não deixa essas palavras te ressuscitar, você não deixa essas palavras te trazer um relacionamento genuíno e de verdade. Está aí amassando barro para Faraó, andando em círculo, quando era para a igreja estar reinando.
As pessoas mais poderosas eram para olhar para dentro da igreja. Está aí pessoas levantadas, pessoas em pé, pessoas que entenderam o propósito, acreditam naquele Deus todo poderoso, aquele Deus que não tem um espírito de mendigo, não tem um espírito de alguém que só pede. Ei, toma posse dessa Bíblia aí. Lê essa Bíblia, por favor. Você nem sabe onde a sua Bíblia está no meio dos livros. Agora você dá o Somebody Love que tem no celular, mas você também não lê lá. Satanás está com a rédea montado em cima de você, dizendo que você é alguém perdido, dizendo que você é gado dele. Ele pode fazer de você o que você quiser, te levando para o matadouro. Ei! Deus chamou você para reinar. Ele é rei dos reis, sacerdote dos sacerdotes. Ele é rei dos reis. Se ele é rei dos reis, então quer dizer que existe reis abaixo dele, que impede de ser você. Por que tanta falta de fé? Por que tanta incredulidade? Por que tanto desânimo? Por que tanta escravidão? Por que tanto medo? Você não depende do pastor. Existe, a nossa geração ela tem fobia de poder, então ela quer estar assim, liderando, ela quer estar mandando apóstolo sobre apóstolo, semi-anjo, semi-deus. Você precisa do bom pastor chamado Jesus. Mas quando você tiver um Jesus, você vai receber poder para testemunhar. E quando você receber poder para testemunhar, você vai prestar conta. Você não vai estar escravo de homens, você vai prestar contas para homens. Você vai prestar conta para líderes. Você vai prestar conta para lideratos. Porque Deus não move e não mexe nada com bagunça. Quando Jesus foi promover, quando Jesus foi multiplicar os pães, Ele mandou sentar de 12 em 12, Ele mandou ali contar, organizou tudo. Depois Ele foi lá e fez a multiplicação, porque Ele não age no meio da bagunça. Não é sobre, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de igreja para eu ter relacionamento, e você rejeitar. Jesus não ungiu os 300.000, mas Ele ungiu 12 que sabia o que estava acontecendo com ele, qual era a missão. Aqueles 12 Ele mandou chamar Pedro. Pedro foi mais um que conseguiu o favor de Jesus. Ele se desviou, ele se perdeu em meio ao orgulho. Ele não era mais um dos discípulos, mas quando a Bíblia diz, quando Jesus ele ressuscitou, Ele falou assim: Maria, ei, vai lá chamar Pedro e os discípulos. Ele foi resolver, ele estava falando sobre a graça e o favor. Ele conversa com Pedro no particular. Você vê um Pedro totalmente ferido, um Pedro que estava com orgulho ferido, com ego ferido, se sentindo não mais capaz, se sentindo agora não mais digno de ser um dos discípulos. Mas a pergunta de Jesus para Pedro era: Pedro, quanto tu me ama? Tem muitos que me amam, Pedro, mas quanto tu me ama? Quanto tu me amas, Pedro? A pergunta de Jesus hoje para você é: quanto você ama Ele? Tem muitos que dizem que amam, mas você tem que amar mais. Você tem que amar mais. Ame a Jesus mais que os outros. Ame mais que os outros, não como competição, mas sim por gratidão e honra. Eu conversava com Jesus essa semana e isso me pegou de um jeito que eu falei: eu preciso ser um desses. Jesus, tanta promessa na igreja e parece que nada acontece com aquele povo. Jesus falou, fiz uma promessa para mais de 3 milhões de pessoas, dizendo que ia tirar do Egito e levar para a terra prometida. Só que só 2 entregaram o coração para mim. A promessa estava para mais de 3 milhões de pessoas. A promessa está para a igreja toda. Mas quem é que vai entregar o coração para Ele e chegar na terra de Canaã, chegar na terra prometida, sem ver dificuldade, apenas acreditando na promessa? Os espias chegaram lá e só viram gigantes. Os espias chegaram lá e viram homens preparados. Mas Caleb e Josué só lembrava da promessa.
Caleb e Josué só sabia, ele tinha tanta convicção em Jesus. Aqueles caras, eles amavam tanto Jesus, eles queriam tanto chegar naquela terra. Eles chegam no meio daquela reunião, aqueles caras só maldizendo, só reclamando, dizendo que não era possível. Eu consigo enxergar pelos olhos da fé um Caleb, um Josué chorando: não, é possível sim, tem uma promessa sobre nós, não, nós vamos conquistar. Caleb tinha 82 anos, ele estava falando: não, nós vamos lá, vamos chegar, vamos destruir os inimigos. Deus nos deu aquela terra. Ele não estava olhando quem era o inimigo dele. Quando você começa a enxergar um Davi pequeno, o menos capaz ali, quando se fala de preparação de guerra, ele não treinou juntamente com Abinadab, com Samar, com os outros. Ele não tinha uma estatura, ele não tinha uma armadura. Não, uma armadura física não, mas uma espiritual sim. Mas ele tinha um fogo, ele tinha uma convicção, ele sabia, tinha uma promessa. Ele foi ungido com o Espírito de Deus, foi derramado um óleo sobre a cabeça dele. Ele sabia que era capaz, que era possível, por quem chamou, por aquele que conversava com ele atrás das malhadas, para quem ele fazia aqueles salmos, para quem ele fazia aqueles versos, para quem ele orava. Ele tinha tanta convicção. Quem é esse incircunciso? Quem é esse nanico? Quem é esse idiota que está falando contra o povo que Deus ungiu? Eu vou destruir ele agora. Mas aí vem a perspicácia, ele diz: epa, antes eu tenho que resolver algumas coisas. Eu tenho uma promessa de rei sobre a minha vida. Quem derrubar o gigante vai ganhar o quê? Vai casar com a filha do rei, e a sua família vai ser isenta de todos os impostos. Tá aí, vou derrubar o gigante. Abinadab e Samar falei: você sempre quer se exibir, cara. Sempre você quer ser o melhor. Vai cuidar lá das suas ovelhinhas. Volta para casa, mais uma vez você querendo. Sai fora. Toda vez que o gigante bradava, você se escondia atrás da mesa, se escondia embaixo da mesa. Eu sei quem me chamou. Imagina o Davi abusado falando isso. E a Bíblia diz que Davi, ele vai e derruba aquele gigante. Ele corta a cabeça daquele gigante. E ele consegue o inimigo de verdade. Quem ele foi para ajudar, ele conseguiu agora levantar o inimigo contra ele. Você tem que entender que quando você for chamado para sentar na mesa, alguns vão se alegrar, mas outros vão querer te matar. Mas quem te chamou para sentar na mesa foi Jesus. E Ele te guarda, Ele te protege, Ele te sustenta. Nessa noite eu quero que você entenda sobre o que é essa graça, sobre esse favor, e que você possa entregar seu coração para Jesus, para que Ele venha se revelar para você, para que Ele venha te levantar no meio dessa nação, uma nação corrompida, uma nação. Essa semana eu estava conversando aqui na igreja no dia da arrecadação. Uma pessoa veio aqui e falou: você acha que você vai conseguir ser pastor até quando? Eu falei: rapaz, é você mesmo que está aí? Ah, cara, eu vejo assim, parece que esse povo de alumínio não tem jeito não. Você fica insistindo ainda aí, eu vejo assim. Era para você estar, há anos luz, abre mão de um bocado de coisa. O povo, a primeira oportunidade que tem para poder abrir mão, eles abrem mão e deixam você sempre sozinho aí. Falei: capiroto maldito. Capiroto maldito para trás. Eu falei: meu amigo, o Diogo que tinha planos um dia, ele morreu faz tempo. Eu vou estar pastoreando até eu estar vivo. Quando você entende, Satanás, ele vai vir lembrar que você está cansado. Satanás vai vir lembrar que você vai ser esquecido, que você vai ser desonrado. Satanás vai vir lembrar essas coisas. Ele faz questão de dizer que está preocupado com você. Sabe por quê? Alguém ofendido e alguém com medo de ser frustrado não tem utilidade no reino, porque ele tem a sua vida como preciosa.
E se você tiver a sua vida como preciosa, como importante, você vai ser um soldado enfraquecido no meio de uma batalha. Toda vez que você vê a oportunidade de guerrear, você vai dar sempre uma paradinha, esperando alguém com mais força, esperando alguém mais experiente te passar e fazer o que era para você estar fazendo. Então não dá tempo de nós sentirmos as dores e se preocupar com a experiência, mas sim aumentar o fogo da paixão e do amor por aquilo que o Senhor nos chamou, por aquilo que o Senhor nos convocou, para aquilo que o Senhor nos ungiu, para aquilo que o Senhor nos levantou para o tempo preciso. Eu quero orar com vocês. Grupo de louvor. Você tem que entender que o sol brilha para todos. Mas não é todos que querem sair da sombra. Você tem que entender que Deus, Ele não tem netos e não importa onde você nasceu. Você tem que nascer de novo. Não importa se os seus pais é outra pau, essente, semi-anjo, quase um Deus, você não vai ser salvo pelas obras do seu pai, pelas obras dos seus irmãos. Você tem que nascer de novo. É preciso você nascer de novo. É preciso você ter uma experiência com Ele. É preciso Ele te ressuscitar. Entrega seu coração para Jesus nessa noite. Entrega essa adoração. Vamos orar juntos aqui. Vamos chamar a atenção dEle nessa noite aqui na cidade. Você está disposto? Está disposta? Aonde você está nessa noite, eu te pergunto. Aonde está o seu espírito? Aonde está a sua alma, o seu corpo? Eu sei que está aqui. Fecha seus olhos, você que pode. Tem brasas vivas aqui.